Olá, o Assembleia Debate vai falar hoje sobre um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, a obesidade. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2025, se nada for feito, vão ser 2 bilhões e 300 milhões de adultos com sobrepeso e 700 milhões de obesos. No Brasil, mais da metade da população está acima do peso. E para falar sobre esse assunto, nós recebemos o Dr. Rafael Soares, médico nutrólogo, Givanildo Matias, personal trainer, e a doutora Paula Paz, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia da Regional São Paulo. Bom, eu quero então agradecer a presença de todos vocês, sejam bem-vindos. Bom, em primeiro lugar, o que realmente é a obesidade? Ela não é só o sobrepeso, né? Ou o sobrepeso também se enquadra? Pode ficar à vontade. Então, pode falar. Por favor, por favor. Na verdade, temos o excesso de peso, né? E ele é classificado, dependendo do índice de massa corpórea, que é esse cálculo matemático, nós podemos caracterizar o paciente como sobrepeso, quando esse IMC é acima de 25, e a de obesidade com esse IMC acima de 30. Isso é definido pela OMS, tá? Pela Organização Mundial de Saúde. Tá? O que seria o IMC? Então, é um simples cálculo matemático do peso dividido pela altura ao quadrado. Então, você se olhar no espelho e achar que está acima do peso, não necessariamente, tem que fazer esse cálculo mesmo. Exatamente, é determinado por a Sociedade Brasileira de Endócrino, preconiza a gente fazer esse cálculo antes de caracterizar esse paciente como ou sobrepeso ou como obeso. O que causa a obesidade? Eu queria que o Dr. Rafael falasse pra gente. Isso é um fator difícil de a gente determinar, né? As causas são multifatoriais. Existe essa questão do cálculo do IMC, que a doutora Paula estava falando, que é um cálculo assim, a gente tem que dividir a medicina em métodos populacionais e métodos específicos. Então, por exemplo, o IMC é um método populacional. Eu saio hoje andando por São Paulo e vou calculando o IMC da população para ver onde a população se encaixa. Agora, um indivíduo que esteja na minha frente, é muito melhor eu tratar com métodos antropométricos, medida de cintura abdominal, medida de quadril, medida de percentual de gordura corporal, do que somente o IMC. Muitas vezes, eu que trabalho com pacientes, às vezes com uma massa muscular muito grande, ele pode ter um IMC de sobrepeso, mas com percentual de gordura muito baixo. Isso não significa que ele seja saudável, mas significa que com certeza ele não está limítrofe em relação à obesidade e os problemas dela. E isso ajuda também a gente entender um pouquinho das causas da obesidade, porque existe um fator genético muito importante que durante a embriogênese algumas pessoas são expostas a fatores que fazem com que o metabolismo daquele recém-nascido fique tendenciado a reter mais gordura, a criar mais gordura no seu corpo. E existem fatores ambientais também, a forma como aquela criança é criada, os alimentos a que ela é exposta. Existe, de novo, voltando na questão de uma saúde populacional e uma saúde específica, existe uma pirâmide alimentar que ela é preconizada para evitar que as pessoas, eu falo para os meus pacientes de uma maneira bem simples, é evitar que as pessoas morram de fome. Então, imaginar que uma pessoa que coma 45% a 60% da sua dieta baseada em carboidratos é para que as pessoas sempre tenham uma quantidade de energia suficiente para sobreviver. Mas quando a gente pega um indivíduo especificamente que tem a capacidade de escolher os alimentos de uma maneira adequada, com certeza ele não precisa de tudo isso de carboidrato na sua dieta. E o que causa obesidade é o excesso de carboidratos e não o excesso de gordura, como as pessoas imaginam normalmente. Então, também tem essa questão cultural envolvida na obesidade. Tem a genética, tem ambiental, tem cultural, tem a questão do sedentarismo. As pessoas, à medida que envelhecem, assumem trabalho e questões pessoais que diminuem o seu tempo disponível para o exercício físico. E a gente acaba optando por outras coisas. Eu vou, em vez de ir para academia, eu vou para o cinema.
em vez de acordar cedo e ir caminhar ou fazer uma corrida, eu vou dormir um pouco mais porque eu acordo cedo durante a semana. Então, a gente vai mudando o nosso padrão de vida com a idade, porque a gente vai cansando, digamos assim, daquela vida, aquele cotidiano mais saudável. E isso popularmente fica conhecido como um metabolismo mais lento com a idade, mas na verdade é uma mudança de comportamento mesmo, né? Lógico que a idade interfere, mas existe uma mudança de comportamento muito clara. Givanildo vê isso sempre, né? Essa questão, então, é considerado um pouco de preguiça também? Tem muita coisa envolvida, né? É até interessante o ponto da questão aí do diagnóstico da obesidade, que eu acompanhei muita gente, muitos anos, tem academias, inclusive tem academias especializadas só em emagrecimento, a gente só faz isso. E um ponto interessante é no diagnóstico também, até complementando o que o doutor falou. A gente trabalha muito em cima de composição corporal com variáveis um pouco mais precisas do que o próprio peso. E eu fiz alguns pilotos, até apresentei estudo em congresso, comparando mulheres que, teoricamente, segundo o próprio IMC, estavam dentro das condições limítrofes. E quando a gente fez um teste um pouquinho mais específico, elas encontravam 30% delas no nível de obesidade. Então, a gente tem um ponto aí que é, primeiro, entender que a obesidade é o excesso de gordura e não necessariamente o excesso de peso. E para trabalhar isso daí, a gente tem nas academias, né? Hoje no Brasil, o número de academias não chega nem a 4%, o número da população dentro das academias não chega nem a 4%. E por que isso também, né? Ao contrário de algumas áreas, em especial a medicina, onde se ultrasegmentou o conhecimento, as academias, de uma forma geral, ainda trata o cliente, né? A gente chama de cliente, como uma forma muito generalizada. A academia é um hospital e ela atende de todo mundo, de tudo um pouco. E as pessoas vão para lá e ninguém consegue resolver os problemas porque lá atende de todo mundo um pouco, né? E essa lacuna tem, né? Esse acho que é o primeiro ponto. Primeiro pensando na ajuda, né? Onde a pessoa tem que arcar com algum tipo de investimento. Mesmo quem quer arcar, elas não conseguem. Até se matriculam, né? Tanto que quem não conhece alguém que pagou um ano de academia e nunca foi, né? E tem alguns detalhes que acho que no decorrer do programa a gente vai desenrolando, onde tem que ter o apoio psicológico dentro disso, um programa que seja adequado para essas pessoas, um programa que elas acreditem, não é? E tudo isso amarrado, porque realmente é um trabalho multidisciplinar, né? A gente tem várias áreas da medicina, em especial a educação física, que é uma área muito importante, mas não é ainda a principal porque não tem adesão. A gente tem ainda muito mais adesão de gente recorrendo a métodos passivos, né, com tratamentos com medicamento, algumas outras coisas, do que necessariamente tratar a causa do problema. Até você falou agora da questão de usar o medicamento, né? Doutora, se vê ainda com um certo preconceito a questão dos medicamentos, quando se procura, então, o endocrinologista, o que o Givanildo falou, às vezes chega na academia, é um geral, né? Você atende todas as pessoas de uma certa maneira, um geral. Já o atendimento com o médico é diferenciado. O que a senhora acha disso? Ainda tem um certo, não, é remédio, tarja preta, não vou usar. Como que está essa situação? Primeiro a gente tem que deixar bem claro que para nós endocrinologistas a obesidade é uma doença, certo. Tá? É uma doença crônica como qualquer outra, tipo hipertensão, diabetes. Sendo uma doença, a gente tem que pensar em medicamento. Medicamento faz o trabalho dele sozinho? Não. Como eles já falaram, tem que ter mudança de estilo de vida, tem que ter uma avaliação nutricional, tem que ter um aumento da atividade física. E junto com isso, se tiver indicação, o medicamento é completamente bem indicado, tá? E é um tratamento a longo prazo, tá? Sim. Eu costumo conversar com os pacientes e falar, exemplo, pressão alta. Todo mundo acha ok, né? Usar remédio para pressão alta, tudo bem, é antihipertensivo. Agora, e para a obesidade?
Obesidade é o maior risco de diabetes, de pressão alta, de colesterol, todos esses fatores. Então, é um fator de risco para muitas doenças. Sendo isso, tem muito mais benefício de eu tratar do que qualquer malefício em relação aos efeitos colaterais dos remédios. Os efeitos colaterais normalmente são quais? Os mais comuns pode ter boca seca, taquicardia, aumento da frequência cardíaca, um pouco de enjoo, às vezes obstipação intestinal, dependendo do remédio, às vezes até diarreia. Então, assim, eles variam bastante. Reclamam bastante da alteração de humor. Ah, é um bom ponto. É um bom ponto. Isso acontece Tem gente mesmo. Acontece. Tem gente que fica mais irritado, né? Mas então a gente tenta, quando tem indicação realmente de usar medicamento, a gente tenta o quê? Dar para o paciente a escolha de um remédio que vai ajudar na parte do apetite, vai ajudar no aumento da saciedade, mas também alguma coisa que também ajude no humor, né? Porque isso realmente é uma queixa bastante comum. Agora, sim, a gente tem que pesar aquele custo, a relação custo-benefício. Por quê? O paciente obeso, ele também normalmente apresenta maior índice de depressão, tá? Então, às vezes é muito melhor fazer esse tratamento do que continuar com aquele paciente deprimido em casa. Aí é uma outra coisa, um ponto que eu costumo falar em relação à atividade física. Atividade física na verdade, é um medicamento super subestimado para o tratamento da depressão, né? A gente vai continuar esse assunto, porque assim, tem perguntas na rua. A gente vai ver agora algumas pessoas que perguntaram para vocês. Eu gostaria de saber, porque apesar de todos os meios de informação que a gente tem, a obesidade continua aumentando cada vez mais, né? Seria em função dos maus hábitos alimentares, né? Queria saber sobre hipotireoidismo, porque as pessoas que são obesas têm muita dificuldade quando tem essa doença para conseguir diminuir o peso. Então, eu gostaria que passasse para a população em geral, inclusive para mim, o que nós podemos fazer para que isso seja combatido. E aí? Então, assim, com tanta informação, ainda se tem o crescimento da obesidade. Por quê, doutora? A população, atualmente, ela está comendo a mesma quantidade de frutas, a mesma quantidade de vegetais que anos atrás, tá? Só que realmente a obesidade aumentou, né? O consumo de refrigerante continua, o consumo de carnes vermelhas gordurosas continua. Uma coisa que é importante levar em consideração é o quê? A população brasileira está começando a consumir mais alimentos industrializados, tá? O açúcar, alimentos mais refinados, aqueles alimentos ditos prontos, né? Que são mais fáceis, são mais acessíveis e às vezes até mais baratos. E está fazendo menos atividade física. Então, isso é um conjunto de fatores, né? O conjunto disso leva ao crescimento do sobrepeso e da obesidade. E a segunda pergunta em relação ao hipotireoidismo? Isso é bem... Nós escutamos isso bastante no consultório. Então, o paciente acha, engordei, a culpa é da tireoide. A tireoide pode participar disso? Pode, tá? Mas de maneira bem sutil. E se realmente o paciente tiver um hipotireoidismo muito descompensado, ou seja, o paciente que não estiver tomando remédio, que não estiver passando por um acompanhamento com endócrino, com algum médico, tá? Para realmente usar esse remédio na quantidade adequada e regular o hipotireoidismo, ou seja, ele atingiu o que a gente chama de eutiroideu, tá? Um paciente que tem a dosagem de hormônio adequada. Se o paciente estiver nesse estado, ou seja, eutiroideu, ou seja, usando o remédio na quantidade adequada, não tem por que ele aumentar o peso, tá? Ou seja, o hipotireoidismo, para aumentar o peso, tem que ser um hipotireoidismo muito descompensado, tá? E realmente um paciente que não estiver usando os medicamentos da forma adequada. E é um aumento de peso leve, na maioria das vezes. A gente vai falar um pouquinho também dessas doenças, né, ocasionadas pela obesidade. Doutor Rafael, primeiro eu queria que o senhor explicasse direitinho qual a diferença, né, entre um médico nutrólogo e um nutricionista, para as pessoas entenderem essa diferença. São profissionais complementares, né? O médico nutrólogo tem uma formação inicial em medicina e depois uma especialização em nutrologia. A nutrologia seria uma subespecialidade médica
na qual a gente entende os nossos pacientes de uma maneira muito mais generalizada do que normalmente se vê. A gente fala muito de nutrigenômica na nutrologia, que seria eu ter o meu paciente com a sua tendência genética e eu usar alimentos, suplementos, vitaminas, atividade física, mudança de comportamento para mudar o que a genética dessa pessoa iria fazer com ela ao longo da vida. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que uma grávida que ganhe 25 quilos ou mais durante a gravidez terá uma criança que tem a genética para ser obesa, será obesa. Então, se tiver um acompanhamento nutrológico adequado, essa criança pode não ser obesa, porque a gente consegue mudar a forma com que esses genes vão se expressar, dando o aporte nutricional adequado. Um nutricionista é um profissional não médico que trabalha com a alimentação de uma maneira um pouco mais genérica. Vai mexer com a forma com que as pessoas se alimentam, a escolha saudável de alimentos, proporcionalidade de alimentos, objetivos um pouco mais amplos e não tão específicos quanto um médico nutrólogo, mas é complementar, porque um médico nutrólogo vai avaliar seu paciente do ponto de vista bioquímico, né? Vai olhar exames laboratoriais para entender qual o estado metabólico do seu paciente, e enquanto um nutricionista vai orientar coisas um pouquinho mais diretas da alimentação. Isso que tem que se entender, é complementar, não é divergente. Não é assim, eu vou no nutricionista ou eu vou no nutrólogo, não. Os dois profissionais são bastante complementares, né? Até complementando o que a doutora Paula falou sobre o hipotireoidismo, eu queria até colocar uma experiência pessoal, que tem um grande hospital de São Paulo que, vendo que os pacientes, depois de tirarem a tireoide cirurgicamente, alguns deles deixavam de fazer acompanhamento, achavam que o problema estava resolvido e não precisavam tomar os hormônios de reposição da tireoide, esse hospital resolveu fazer uma estatística de levantar esses pacientes que simplesmente, quando tiveram alta da cirurgia, não voltaram mais para o hospital e buscar ativamente esses pacientes para ver o que aconteceu com eles. E o que foi visto nos pacientes que eles conseguiram encontrar foi que a média de ganho de peso depois de pelo menos um ano, sem nenhum acompanhamento, foi de 3 quilos. Então, assim, dizer que o hipotireoidismo engorda é extrapolar muito, sendo que pessoas sem tireoide, que não tem hormônio nenhum, ganham uma média de 3 quilos em um ano. Então, é bem como a doutora Paula falou, assim, é uma muleta que as pessoas têm. Assim, eu tenho hipotireoidismo, por isso que eu engordei. Então, realmente, o que a gente vê na prática, acho que ela concorda comigo, é que pacientes que têm hipotireoidismo têm um pouco mais de dificuldade de perder peso. Mas a ponto de ganhar peso, não é isso que a gente vê na prática, e cientificamente também não é o que a gente vê. Né? Quais são as outras doenças que a obesidade pode gerar na vida da pessoa? Tem uma doença, inclusive, que ela é relacionada direta à obesidade, que é o que hoje está virando uma epidemia mundial, que é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica, basicamente, é uma mudança de todo o comportamento biológico do corpo de uma pessoa pelo ganho de gordura corporal. O ganho de gordura corporal faz com que os hormônios passem a funcionar de forma diferente, as enzimas do corpo funcionam de forma diferente, e aí esse corpo começa a ficar doente. Libera mediadores inflamatórios que fazem outras mudanças corporais que levam a outras doenças. Então, a síndrome metabólica é uma pessoa que tem uma concentração de gordura abdominal e que começa a apresentar colesterol alto, pressão alta, tendência a diabetes, e com o tempo essa pessoa se torna verdadeiramente diabética, verdadeiramente hipertensa, verdadeiramente cardiopata. Aí pode infartar, pode ter derrame, pode ter um monte de outras doenças, tudo relacionado ao ganho de gordura abdominal ao longo da vida. Então, acho que talvez seja a doença mais importante que a gente possa falar relacionada à obesidade, porque ela é causada pela obesidade, a síndrome metabólica. A causa é a obesidade. Givanildo, a gente sabe que os exercícios, né, a atividade física,
são assim, essenciais, né? Para todos, principalmente para quem está sobrepeso ou na obesidade. Mas por que é tão importante? Não é só a questão do movimento. O próprio organismo se cura, assim, tem alguns mecanismos que ele produz, algumas substâncias que ele produz Sim. e que curam. Queria que você falasse um pouquinho disso. É bem cura, né? A gente tem aí principalmente os exercícios que têm um gasto energético maior, principalmente frequências cardíacas acima de 75% do que seria a máxima, a gente tem a produção de forma significativa de serotonina e endorfina. São hormônios que, né, é o que a gente conversa bastante, fala, ó, você sempre vai sair melhor do que você entrou. Então você pode estar cansado, com dor de cabeça, com sono, bravo. Depois de uma sessão de exercício, você sempre sai melhor do que entrou. Então a gente tem esses pontos aí que eles ajudam bastante nessa mudança hormonal. E esses hormônios, então, eles são aquele que traz sensação alegria, do bem-estar, isso, exatamente, principalmente, né? Não apenas, mas principalmente. Uhum. E dentro desse contexto, a gente tem questões que envolvem o lado social, também muito importante, né? Existe um percentual significativo de pessoas que vão para a academia, principalmente pelo lado social, né? Então, é um ponto muito importante. Agora, na minha visão, a atividade física, e as pessoas que conseguem ter essa adesão, elas são mais suscetíveis a aderir outros bons hábitos, que inclui a própria boa alimentação. É muito mais provável, e pelo menos eu vejo pela experiência prática, não tem nada de ciência nisso, que alguém que está regularmente fazendo atividade física passe a se alimentar melhor do que alguém que está só se alimentando melhor comece a fazer atividade física. Então me dá a impressão que ela é uma carta coringa no meio de todo esse processo aí que envolve até as outras áreas, porque quando a pessoa começa a fazer exercício, inclusive academias que trabalham com qualidade, o personal trainer, um dos primeiros procedimentos que pedir são exames médicos, né? E à medida que a pessoa de repente vai tendo algum tipo de dificuldade ou não, outras áreas da saúde são acionadas, deveriam pelo menos ser acionadas para poder incorporar tudo isso daí. Então eu vejo dessa forma. Agora, a gente tem um problema da adesão, que é uma coisa assim muito séria, porque a obesidade, né, as pessoas têm um pouco essa crença, e é uma crença mesmo, de achar que tem que emagrecer para depois ir para a academia, né? E esse é um problema sério. Na verdade, a gente fala de academia, mas o exercício físico, ou melhor dizendo, a atividade física, é totalmente democrático. Eu conheço alguém, você conhece alguém, a doutora conhece, e ele também conhece o doutor, alguém que emagreceu sem recurso nenhum. Sim. Todo mundo conhece. Parece que estralou alguma coisa na cabeça dela. Agora eu vou emagrecer. E ela sem recurso, sem necessariamente ir atrás de personal, médico, academia, conseguiu virar a chave, né? Então isso tem um pouco a ver com um ponto que a gente fala bastante, que eu tenho estudado bastante, que é a primeira parte do corpo que tem que emagrecer, que é a cabeça. É isso que eu ia te perguntar. A parte psicológica, ela é o primeiro passo mesmo? Isso que você disse, é o acordar, ou é o determinar, eu vou mudar e o caminho vai ser esse? O que você acha? Eu acho que é bem isso, né? A gente trabalha muito em cima de dor presente, dor passado e prazer futuro. O que significa isso, né? Se eu tô com dor de dente e é domingo, 2 horas da manhã, eu tô morrendo de dor de dente e essa dor não passa, então vocês estão imaginando, a dor não passa, aquela dor de dente, você fala, meu Deus do céu, que dor. Se tivesse 2 horas da manhã, um consultório aberto, que eu pudesse pagar R$5.000 para resolver a minha dor, eu ia e pagava. Agora, se amanhecer a segunda-feira e a dor passar, isso aconteceu com todo mundo já. O que você faz? Ah, depois eu vou. Depois eu vou. Então, a gente tem picos onde a dor é mais percebida. Por exemplo, o verão, né? O verão, as pessoas não têm como se esconder. Então, ele tem que mostrar quem ele é ao mundo. E isso incomoda, isso dói. Isso dói. Uma pessoa vai na praia, não consegue tirar a camiseta. Uma pessoa não consegue fazer uma escalada, fazer um passeio com os amigos porque não tem condicionamento físico. A gente poderia dar vários exemplos nesse ponto aí. Então, uma questão que a gente trabalha muito e deve ser mais trabalhada é fazer elas perceberem essa dor e se agarrar nisso, mas não no momento sazonal, para poder mudar o estilo de vida.
e realmente pensar no prazer futuro. Só que as pessoas, para pensar e acreditar que é possível, precisa ter o método XPTO que ela confia. Porque quando você confia no método que você vai seguir, que você tem prova social, que você entende que se seguir a etapa A, a etapa B, a etapa C vai dar certo, e você fala para ela, ó, eu tenho 200 pessoas que fizeram isso e deu certo. Então isso mexe com a questão da confiança dela poder se agarrar nisso, executar e fazer. E não é que tenha nada de mágico nisso, mas o modelo e do jeito que é apresentado trabalha a confiança nela, ela compra a ideia. E aí você se torna uma autoridade para falar desse assunto e ela segue a ideia e um percentual grande tem excelentes resultados. Ok. Bom, nós vamos para um breve intervalo e depois eu queria que os doutores e também o nosso personal trainer pudessem falar algo que... Por que dá tanto prazer comer? Né? E por que às vezes a gente se recompensa com uma comida? Às vezes você teve aquele dia duro, pesado, complicado, daí você vê, eu mereço uma bomba de chocolate. Por que a gente pensa assim? Bom, se você quer saber a resposta, fica aí, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o programa Assembleia Debate para falar sobre obesidade. Para essa conversa, eu recebo o Dr. Rafael Soares, médico nutrólogo, o Givanildo Matias, que é personal trainer, e a doutora Paula Paz, que é endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia na Regional São Paulo. Bom, eu deixei então uma pergunta para vocês. Por que a gente acaba se compensando ou fazendo uma recompensa com a comida, principalmente quando é calórica, né? Chocolate, doce, o que acontece? Eu acho que você já falou a palavra mais importante, recompensa, tá? Na verdade, o organismo, ele produz substâncias, tá? Produz dopamina, produz serotonina, que são aquelas substâncias que vai te dar prazer, que te dá aquela sensação de bem-estar. Entendeu? Então, às vezes, você fala assim, tô estressada, trabalhei bastante, ou então, sei lá, uma sexta-feira à noite, aquela coisa do eu mereço, né? Aquela comida que te dá conforto. E assim, aquela comida mais palatável, o açúcar, o alimento mais refinado, ele causa esse conforto, tá? Realmente é um mecanismo bioquímico. O paciente tem um bem-estar maior. Então, por isso que quando penso assim, então, nessa recompensa, eu não penso, eu mereço uma maçã. Não, eu mereço chocolate, sorvete, Isso é importante pizza. Do chocolate, porque a gente sabe que tem uma substância chamada triptofano. O que é o triptofano? É um aminoácido que ele é o único produtor de serotonina no organismo. Então, nós temos que comer ele para ter serotonina. Tá? Isso é uma das formas, ou seja, o chocolate, uma coisa muito importante do chocolate é isso, é o aumento da liberação de serotonina, mas a gente tem que pensar que o chocolate também tem que ir gordura, né? Por isso que sempre tem que pensar no chocolate mais amargo, pelo menos com 70% de cacau, né? E como ele já falou, a serotonina é um neurotransmissor, né? O que é um neurotransmissor? Na verdade, ele é um mensageiro químico, ele é aquele mensageiro que passa uma informação de uma parte do cérebro para outra e ele é que controla as sensações de apetite, de bem-estar, sono, ritmo cardíaco. Então, assim, é um neurotransmissor bem importante. E também libera com o aumento da atividade física. Então, o chocolate, não que ele seja proibido, então, ele precisa ser, de preferência, 70% cacau. Isso. E em pequena quantidade, né? Não vai comer, né, uma tudo barra. Isso, exatamente, tudo em equilíbrio, né? Eu costumo falar para os pacientes, o principal, não sei se o Dr. Rafael concorda comigo, é o equilíbrio. Pode comer? Pode, mas assim, não dá para comer uma barra de chocolate todo dia, né? Meio amargo. Assim, normalmente eles falam para comer acima de 50% e você vai adaptando o seu paladar. Você começando assim,
daqui a pouco, daqui a um mês, você já vai estar com 70% e feliz e tranquila. Então a gente não precisa de açúcar para ficar feliz. Não, isso é um ponto muito importante, inclusive, né? Até complementando o que a doutora Paula falou, a gente tem alguns estudos que mostram coisas bem importantes relacionadas aos carboidratos refinados, em especial o açúcar. Então essa coisa da serotonina, desse neurotransmissor que faz essa conversa, a gente tem um sistema no nosso cérebro que chama sistema límbico. É um pedacinho do cérebro que ele trata das coisas que nos fazem mudar comportamento. A gente fala de uma rota de culpa e recompensa. Então, aquilo que nos deixa culpado faz a gente aprender, e aquilo que nos dá uma grande recompensa nos faz aprender também. E ele fica encharcado com algumas substâncias, fica extremamente ativado. E existe estudo de imagem com um tipo de exame que chama PET scan, mostrando que o nível de atividade do sistema límbico com cocaína é o mesmo do que com o açúcar refinado. Mostrando que, assim, o açúcar não só ele é desnecessário, como ele é extremamente maléfico, levando a realmente um vício do nosso organismo. E isso tem essa relação com a pergunta que foi deixada. Por que a pessoa que, depois de fazer alguma coisa, um dia muito extenuante de trabalho, uma atividade física muito intensa, ela pensa assim, não, hoje eu mereço. E normalmente a pessoa vai comer algo assim extremamente maléfico. Vai comer uma barra de chocolate, algo assim. Porque existe essa relação de dependência química com o açúcar refinado. E aí a gente volta no chocolate também. A grande diferença de um chocolate 70%, 80% cacau para um chocolate 20%, 30% é a quantidade de açúcar que é colocado. A gordura até nem é tanto, tem mais gordura, com certeza. Mas é muito mais açúcar que tem ali dentro. E aí esse chocolate acaba sendo mais palatável, acaba sendo mais viciante, mais reconfortante para a pessoa que o come. Mesmo o 70% cacau tendo mais triptofano, que vai produzir mais serotonina, tendo mais teobromina, que é uma metilxantina, um tipo de substância igual à da cafeína, que ajuda a queimar a gordura abdominal. Então alguns pacientes meus me perguntam, posso comer chocolate? Eu falo, não só pode como deve. O chocolate vai ajudar a queimar a gordura abdominal, desde que ele esteja acima dos 70% de cacau. Doutor, o senhor deu uma notícia sensacional. Que é rico em teobromina. Como Agora, assim? vou comer uma barra, vou comer meio quilo de chocolate 70% cacau, aí não adianta. Uhum. Porque o chocolate, mesmo 70% cacau, ainda tem o açúcar e ainda tem a gordura. Então ele vai ser calórico e vai ter os componentes ruins do açúcar. Uhum. Então, pequenas quantidades são suficientes para saciar a questão da serotonina e também são suficientes para liberar um pouco de teobromina para queimar um pouquinho da gordura abdominal. Então, o que substitui o açúcar, né, principalmente o refinado, para adoçar um café, um leite, enfim? É uma discussão difícil. Né? Porque muita gente fala a questão do adoçante, que existem vários tipos e nem todos são saudáveis, né? Isso aí é complicado, porque o problema é que a indústria requer uma produção de substâncias que muitas vezes vai além do que a nossa capacidade científica de comprovar que elas são saudáveis. Então, muitas vezes alguma coisa é lançada com poucos estudos mostrando um perfil de segurança e depois de 10 anos, 15 anos, a gente percebe que não era bem assim. Então, hoje a gente tem muitos poucos adoçantes no mercado que comprovadamente não tem nenhum malefício para o nosso corpo, são muito poucos. Então, entre açúcar e adoçante, eu falo para os meus pacientes, nenhum dos dois. Né? Aprende a admirar os alimentos com o que eles têm de natural. Se o alimento é naturalmente doce, ok. Se o alimento é naturalmente salgado, ok. O ideal é nenhum dos dois, nem o açúcar, nem o adoçante. Eu não consigo ficar sem. Muitas vezes vai ser mais saudável um açúcar natural, como o açúcar de coco, o açúcar mascavo, que é um açúcar não refinado, vai ser mais saudável do que um adoçante. Muitas vezes vai ser mesmo. Uhum. Claro que nas quantidades corretas, né? Não adianta comer meio quilo de açúcar mascavo ou açúcar de coco por dia, que não vai funcionar. Não vai ser bom. Daí a gente falou um pouquinho dessa questão da recompensa, né? E isso acontece muito com as crianças.
Então, por exemplo, a criança se comportou, você saiu, foi no shopping, né, se comportou, você vai lá e compra algo para ela, que seja um lanche, um chocolate, um refrigerante, ou ela foi bem na escola, enfim, você leva alguma coisa para casa que tem sempre açúcar. Esse é também um dos fatores do aumento da obesidade nas crianças, além do fator genético? Isso na verdade é um erro, tá? Que muitos pais fizeram, meu pai fez comigo, tá? A maioria dos pais fazem atualmente, só que é um erro, porque você está você está mostrando para a criança que a coisa boa, a recompensa dela é a comida. E é o açúcar que vai dar aquela sensação de bem-estar. Isso é um fator cultural. A educação tem que ser mudada. A gente já sabe que a obesidade infantil está aumentando, né? E é uma coisa muito importante, porque o problema é educacional. Tem que ter medidas mais eficazes em relação a isso. Então, precisa sair de casa. O foco primário é em casa, são os pais, é a educação. Então, você tem que realmente mostrar outras opções para essa pessoa. A criança, você fez uma coisa boa, vamos então passear no shopping, o papai vai jogar futebol 1 hora com você. É muito melhor você dar o tempo para o seu filho do que dar comida. Bom, a gente tem algumas perguntas também relacionadas à obesidade infantil, que a gente vai ver agora. Sou Marcelo, representante comercial. Referente à obesidade, não é só em adultos, né? As crianças também correm esse risco? Eu queria saber por que tem tanta criança obesa no Brasil e por que o governo não faz nada para ajudar, talvez dar uma educação melhor para os pais cuidar dessas crianças, educar melhor essas crianças, entendeu? Porque eu acho que a culpa mesmo é dos pais. E aí, pois é isso a mesmo? gente tem um cenário hoje, infelizmente crescendo muito, que é um termo que vocês vão ouvir falar muito nos próximos anos, que é o analfabetismo motor. O que isso significa? As crianças, você pega hoje uma criança de 10, 12, 15 anos, ele não tem repertório de movimento. Você pede para ela fazer uma cambalhota, você pede para ela plantar uma bananeira, e são poucas crianças que fazem isso, né? E por quê? Porque isso não é mais apresentado para elas. Então tem todo um contexto social, né? Principalmente nas grandes cidades, onde você tem os prédios, as crianças não brincam na rua, atividades que a gente participou na infância já foram extintas, muitas delas, né? E aí, paralelo a tudo isso, a gente tem um acesso muito grande de tecnologia. Né? Eu fiquei muito feliz que recentemente meu filho fez 3 anos, fiz até uma brincadeirinha, postei numa mídia social, tô feliz, meu filho tem 3 anos, ele não sabe mexer com o celular ainda. Né? E aquilo até bombou, o pessoal, nossa, parabéns, né, não sei o quê. E é verdade, não sabe ainda até hoje, né, porque os pais, por uma questão de tempo também, né, dificuldade, chega em casa cansado, etc. E aí é muito mais fácil você remediar dando um brinquedinho para a criança e ela vai ficar lá, né? E esse é um problema, né? Então tem muito da questão babá eletrônica, cultural, né? Uma questão cultural. Os pais de hoje em dia não podem ser preguiçosos, porque o que a gente tem hoje, né? Você pega a massa de sobrepeso e obesidade hoje, é uma massa que, se você for ver em teoria, ainda teve bons hábitos, viveu isso, né? Viveu, ainda teve uma infância um pouquinho melhor, mais ativa. Sim. Então, é de se imaginar que se manter nesse contexto, isso daí vai dobrar, aumentar 10, 20, 30% ou mais, né? Não é à toa que a gente tem um índice alarmante já de obesidade e sobrepeso infantil no Brasil. E começa em casa, né? Você até estávamos conversando que dificilmente uma família em que os pais estão acima do peso ou são obesas vão ter filhos magros, é isso? Pelo menos do ponto de vista cultural do exercício físico e dos bons hábitos alimentares, provavelmente sim, né? Porque o pai e a mãe é o espelho, meu pai é meu herói, eu vou fazer o que ele faz. Se ele faz o que ele faz é certo ou errado, né? Isso aí não entra em discussão. E esse é um ponto também interessante, porque o pai quer por o filho uma coisa que nem ele consegue aplicar para ele, né? Então, criança é esponjinha. É né? difícil, muito difícil. Então é uma questão aí que envolve, mais uma vez, uma problema social,
né? Até a moça perguntou o governo fazer alguma coisa. Eu acho que é uma questão muito particular, porque a informação todo mundo já sabe. Se tiver 200 pessoas numa sala e falar, alguém tem dúvida que a atividade física, que é preciso fazer exercício físico para ter uma boa qualidade de vida, ninguém vai levantar a mão. Então todo mundo sabe, todo mundo tem acesso à informação. A questão é o porquê. O porquê, na minha opinião, é que as pessoas não colocam isso como prioridade de vida. Então normalmente vem o trabalho, família, você tem aí uma questão também da profissão, né, estudos, e o exercício físico está lá, né? Se sobrar um tempinho, e aí quando tem um tempinho, a pessoa se boicota. Muito comum isso. Todo mundo se boicota, né? E tem que levar tudo em consideração. Precisa começar, criar bons hábitos, praticar algo pelo menos 3 vezes por semana e daí para frente ir evoluindo. E se você que está ouvindo a gente aí tem filho, se você não pensa em você, faz por ele pelo menos, que já vai valer a pena. Ótimo conselho, né? Bom, e daí a gente falou bastante da questão da obesidade, né? Então, quando a pessoa e até a criança mesmo já chega ao ponto da obesidade, algumas pessoas acabam recorrendo à cirurgia bariátrica, né? Eu queria que a doutora então explicasse pra gente sobre essa cirurgia, né? Como funciona, em que casos elas são indicadas, porque existem pessoas que fazem até sem a indicação realmente, né? Na verdade, pela Sociedade Brasileira de Endócrino, eles preconizam a cirurgia bariátrica com IMC acima de 35, com comorbidades relacionadas à obesidade. Quais seriam elas? A hipertensão, diabetes, dislipidemia, que é o colesterol alto, ou então o IMC acima de 40. E normalmente tem uma idade para isso, tá? Normalmente é preconizado com uma idade acima de 18 anos, entre 18 e 65 anos. Bom, nós temos algumas perguntas sobre essa cirurgia também. Vamos lá. Gostaria de saber, há 9 anos atrás, minha irmã fez a bariátrica e hoje ela já voltou a engordar. O porquê que isso ocorre? A minha dúvida é, depois da bariátrica, qual o tipo de alimentação, o tipo de dieta que a gente teria que fazer em relação a saladas e frutas? Que aparentemente, a princípio, a gente é orientado só a comer proteína, então eu queria saber um pouco sobre isso. A gente vê que depois da bariátrica parece que a pessoa murcha, né? Perde muito peso, elimina muito peso. Mas por que volta? Tem gente que volta a engordar, doutora? Normalmente que eu falo para os meus pacientes no consultório, não adianta operar só o estômago e não mudar a cabeça. Isso daí é fundamental. Tá? A bariátrica é um tratamento extremamente efetivo quando bem indicado. E de preferência com uma avaliação psicológica também. Então realmente ela reduz o peso, reduz aqueles hormônios que aumentam a fome, diminui os hormônios que aumentam a saciedade, tá? Mas ela precisa, o paciente precisa fazer atividade física e precisa ter um bom acompanhamento nutricional. Porque sem isso, com o passar do tempo, ele vai adquirir aquele peso perdido. Doutor Rafael, falou-se também da questão da alimentação depois da bariátrica, né? No caso, eu acredito, com sólidos, né? Frutas, verduras. E daí a doutora falou agora também dessa mudança de pensamento. Senão a pessoa volta a comer o que ela comia antes. Eu queria que o senhor falasse disso. E também algumas pessoas sofrem com a questão dos nutrientes. Eu, particularmente, tenho uma amiga que a unha dela caiu, o cabelo caiu, ela teve problemas nos dentes, mas foi a alimentação, uma alimentação incorreta? O que em parte sim. Na verdade o que acontece, eu não sei a idade dos meus colegas aqui, mas sou um pouquinho mais velho, então eu peguei o início da cirurgia bariátrica. Então no início, até complementando o que a doutora Paula falou, as pessoas que faziam cirurgia bariátrica, elas precisavam, para fazer a cirurgia bariátrica, já ter passado por 2 anos de acompanhamento psicológico. Ou seja, era uma pessoa que estava pronta para aquilo. E mesmo assim, algumas voltavam a engordar. Isso tem muita relação com aquilo que eu estava falando, do vício no alimento rico em açúcar, o vício nas substâncias. Mas em relação aos alimentos, o que acontece é que a cirurgia mais praticada no mundo até hoje, que é a cirurgia de Capella ou a cirurgia de Capella modificada, ela é uma cirurgia que ela é um pouco desabsortiva. A pessoa não absorve muito bem alguns nutrientes.
uma parte da cirurgia é tirar um pedaço do estômago. Esse pedaço do estômago, ele é responsável por uma coisa boa, que é produzir um hormônio que aumenta o apetite, que chama grelina. Então a gente para de produzir ou diminui a produção, então a pessoa vai ter menos apetite. Mas em compensação é a mesma parte que produz substâncias que fazem com que a gente absorva algumas vitaminas e alguns minerais. E aí, com o tempo, essa pessoa vai ter deficiência disso. Então, nesse caso específico, principalmente vitamina B12 e ferro, mesmo que a pessoa coma alimentos corretamente, ela não vai conseguir absorver a quantidade necessária. Então, vai ser necessário fazer uma suplementação, que muitas vezes nem por cápsula vai ser suficiente. Às vezes vai ter que ser injetável essa suplementação. Como a ligação do intestino também faz com que se perca um pedacinho de absorção de intestino, alguns nutrientes que são absorvidos nesse segmento também se perdem. Alguns aminoácidos, algumas outras vitaminas do complexo B. E aí isso faz cair cabelo, quebrar unha. Então é muito importante que seja feita uma avaliação, não só clínica, mas laboratorial, ao longo de todo o tempo pós-cirurgia bariátrica desses pacientes, para que sempre os níveis de vitamina sejam mantidos em níveis ótimos. A alimentação é mais difícil, porque como o estômago diminui de tamanho, a pessoa tem dificuldade de se alimentar nas quantidades corretas. Então, por exemplo, um alimento muito rico em fibras vai levar a uma sensação de saciedade precoce e a pessoa não vai conseguir se alimentar nas quantidades corretas. Em compensação, uma alimentação sem fibras vai fazer com que a pessoa tenha uma absorção muito exagerada de carboidratos e volte a engordar. Então precisa haver um balanço adequado, individualizado para cada pessoa, para que ela não volte a engordar e para que ela também não fique em falta de nutrientes muito importantes para o seu dia a dia, né? Bom, a questão da obesidade, a gente, né, tem vários fatores pelo que nós conversamos aqui, mas a cabeça, então, a gente vê que é fundamental, né? A mudança, primeiro, do pensamento e acho que decidir também se alimentar direitinho é um bom começo, né? Além das atividades físicas. Eu queria que a gente colocasse aqui, o Giba colocasse para nós, a pirâmide alimentar, e eu queria que os doutores, também nosso personal, pudessem falar um pouquinho pra gente, né? Ensinassem, que a gente tenha uns minutinhos aqui para pelo menos aprender a comer direitinho. O que que faz? Essa pirâmide, pelo que eu tô vendo, ela já é a pirâmide modificada de alguns anos atrás. Então, antigamente, lá em cima, naquele triângulo lá de cima, onde a gente vê pão, macarrão, essas coisas, ela estava lá embaixo, na base da pirâmide, onde tinha carboidratos. Essa pirâmide, como eu tinha falado no início, ela é uma pirâmide para a gente falar para a população em geral, para que as pessoas tenham nutrientes e não tenham problemas relacionados à falta de comida. Se a gente seguir essa pirâmide de uma maneira muito correta, existe um risco de obesidade, porque a base da pirâmide ela é de carboidrato. Então, as duas primeiras filas ali, lógico, lá embaixo, exercício físico, atividade física, hidratação, o controle do peso e das medidas corporais, que está ali a balança e a fita métrica, fundamentais, mas, em termos de alimento, o que a gente tem é basicamente carboidrato e fibras. Mas a gente tem que levar em consideração aquilo que eu falei antes, que isso é uma medida populacional. Carboidrato é o único macronutriente, é a única coisa que a gente come que a gente não precisaria comer. Porque a gente consegue produzir carboidrato a partir dos outros macronutrientes. Eu não consigo produzir proteína a partir de carboidrato. Mas então, se eu tirar o carboidrato da minha vida... ele nunca vai sumir completamente. Porque eu tenho... Porque no meio dos outros alimentos a gente tem o carboidrato. Então agora, falta... no pão eu não tenho proteína, por exemplo. No macarrão eu não tenho proteína. Agora, num pedaço de carne, num pedaço de frango, eu tenho carboidrato. Fora as frutas, legumes, exatamente. Uma coisa que o açúcar eu acho também que já eu entra não conheço a doutora Paula, mas pelo pouco que a gente está se conhecendo, acho que a gente pensa muito parecido. Uma das coisas mais horríveis que está acontecendo hoje, do ponto de vista nutricional, é nutricionistas e nutrólogos falando mal de frutas. Falando que fruta faz mal, que fruta é açúcar, que comer uma fruta é a mesma coisa que comer um chocolate. Isso é um absurdo isso, porque a quantidade de nutrientes que a gente tem nas frutas
E pelo fato de a fruta ter a fibra junto, que diminui a absorção do carboidrato, da frutose da fruta, é incomparável, né? Então, fruta tem que fazer parte da nossa alimentação, com certeza, para todas as pessoas, sempre. Mas, basicamente, a pirâmide alimentar seria isso, a gente basear a nossa alimentação em escolhas saudáveis e olhar isso e entender que a proporcionalidade dos alimentos deve ser mantida. Basicamente é essa a interpretação. Eu deixo para os colegas falarem mais. Não, acho que ele descreveu super bem. Tem que ter essa parte das hortaliças, verduras, vegetais, que eu acho que é importante frisar, que tem que aumentar, né? Que, apesar de teve um estudo que mostrou em 2016 que teve um aumento na população brasileira, né, do consumo de frutas e vegetais, porém, em relação aos outros países, em relação, por exemplo, à Escandinávia, é absurdo a diferença, entendeu? Então, bom, e a gente vê aqui um pedaço aqui que o Givanildo fica feliz, né? Com certeza. A base dela. E tem um ponto interessante, né? Para quem pretende perder peso, uma regra básica é o saldo calórico negativo, entendeu? Então, o que acontece? A gente tem um metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o seu corpo consome para se manter vivo. E você caminha, trabalha, faz exercício físico que acumula mais um pouquinho de calorias a esse metabolismo total do seu dia a dia. E, via de regra, mas não é apenas isso, você tem que ter um saldo calórico negativo. Você tem que ingerir menos calorias do que você gasta. Se você gasta 2.000 calorias, você tem que ingerir menos do que isso. Quanto a menos do que isso, os profissionais, o doutor até pode falar melhor, ok? Mas um ponto que a gente vê, olhando para um cenário, eu olho para o cenário da semana. Porque as dietas, elas são muito eficientes em boa parte dos casos, de segunda a quinta. E aí sexta chuta o balde, sábado chuta o balde, domingo chuta o balde. Paralelo a isso, o que acontece também? De segunda a quinta são os dias de mais movimento nas academias. Então, de sexta a sábado, domingo, as pessoas diminuem o gasto energético, porque faz menos exercício, em sua maioria, e aumenta muito a ingesta. É preciso, então, manter uma regularidade. Tem que ter um equilíbrio pensando nisso, né? Então, um ponto importante aí é olhar para a semana. E procurar profissional especializado para te ajudar e até medir, mensurar melhor isso daí e acompanhar. Bom, então as dicas foram dadas, né? Eu quero agradecer para os médicos, né, os doutores, o nosso personal, que vocês trouxeram dicas muito importantes e valiosas, porque o problema não é hoje apenas, né? Mas daqui a alguns anos. Se hoje nós temos pessoas obesas, tivemos crianças não tratadas, né? Obesas, e hoje a gente tem esse quadro. Então vamos mudar os nossos hábitos alimentares e também atividade física. Bom, agradeço então a todos vocês, nosso programa fica por aqui, até o próximo, tchau, tchau.